É de tarde, mas eu gosto de falar assim, bom dia. Bom dia a todos. O Raul Seixas tem uma música que eu adoro. É Bom Dia Sol. Vou continuar a minha narrativa. Embaixo da minha árvore. Árvore é simbólico, né? Buda se iluminou embaixo de uma árvore. Jesus fez milagres embaixo de árvores. Newton estava embaixo de uma macieira. Uma maçã cai na sua cabeça, ou seja, a simbologia de uma árvore é muito grande. Então, assim como eu recebi essa árvore de presente, né? Nada melhor do que usar esse cenário aqui. Bom, eu estou me sintonizando com Shiva. Shiva é um deus hindu. Faz parte da trindade de deuses do hinduísmo. Ele tem uma gênese, uma história. Ele tem arquétipos. Ele tem princípios. Ele tem posturas. E ao mesmo tempo, ele está conectado com os outros deuses. É como se os três fossem um só e Shiva fosse um aspecto dessa tríade de Deus conectados. Porque o trabalho deles é harmônico, né? É harmônico. Um constrói, o outro mantém e o outro destrói, para que, voltando essa em matérias-prima básica, entregue para Brahma reconstruir. Shiva mantém, Vishnu mantém, Shiva destrói. Mas não destrói tudo, porra. Destrói o que não tá bom, o que tá errado. O que tá errado tem que ser destruído. A mentira tem que ser desmascarada. Não tem jeito. Vocês acham que tem outro jeito de lidar com a mentira? Meu jogo da andragogia está aqui. Andragogia é o jogo da vida real, né? Quer dizer, eu quero vivenciar, eu quero fazer uma experiência científica de etnocultura. Eu quero trazer a metodologia da etnografia para a etnocultura. Ou seja, eu quero escolher uma cultura para que eu possa trazer essa cultura para o nosso tempo contemporâneo. Tá? É como se nós fôssemos atores, cara. Atores. Pô, nós vamos virar atores. Tá? Atores. É tipo um Big Brother, sabe? Tipo um Big Brother, tipo uma fazenda, só que com um objetivo específico, né? De trazer. Aí eu quero a sugestão de vocês. Tá? Como é uma pesquisa etnocultura, ela precisa estar embasada na literatura. Então, tem que ser em termos de o que nós temos em termos de literatura. Então, nós temos, eu pensei, nos celtas e druidas, brumas de Avalon, a lenda do rei Arthur. Tá? Recriar esse cenário, recriar os princípios,
tá? Então esse seria o cenário do jogo, tá? A Grã-Bretanha da época do rei Arthur, tá? Porque ali nós temos falas e fundamentação da antiga religião, a gente consegue, tá, trazer os fundamentos da antiga religião, que é o que eu quero trazer através desse jogo. Então esse é um. O outro é o seguinte: Jesus nasceu entre os essênios. Os essênios é uma subdivisão, é uma categoria de judeus. É uma tradição, é uma cultura, tá, dentro da cultura judaica. Eles, apesar de judeus, resolveram viver outros princípios, e se destacaram dos judeus comum e ficaram conhecidos como os essênios, tá? Existem relatos e relatos e relatos e relatos sobre os essênios. Eles eram naturalistas, eles viviam na natureza, as suas casas eram de bioconstrução, eles viviam tipo São Francisco, aquela pegada ecológica, aquela pegada. Tá? Então, assim, a gente pode trazer isso também, tá? Esse cenário dos essênios. Nós temos o de Atlântida. Tá? E agora eu estou querendo, tá, também trazer como fundamentação teórica a pesquisa de Noah Garden, é isso? Noah Garden? Perdoe-me se estiver errado, tá? Escritor de O Físico, onde ele relata, tá, a cultura da Pérsia, especificamente um país que hoje é o Iraque, uma área da Pérsia, da antiga Pérsia, do ano 1000, como o surgimento do método científico moderno, que, ao ser inventado lá por Alhazen, revolucionou a cultura daquela região naquele tempo. A aplicação dos métodos, tá, enunciados por Alhazen, matemático, sábio, erudito. Ele é considerado o pai do método científico moderno. O que aconteceu? A Europa, nessa época, vivia no obscurantismo, em cima do cristianismo, em cima da face mais perversa do cristianismo. Onde a antiga religião foi massacrada pela intolerância religiosa dos cristãos da época. A antiga religião, a religião dos essênios, a religião dos naturalistas, a religião dos magos, das feiticeiras, que viviam em suas casinhas, no seu jardim, com a sua horta, criando a sua galinha, tomando chás, inventando remédios da natureza. Foram perseguidas. Nessa época desse obscurantismo da Europa, em que a Europa estava vivendo, o Oriente estava vivendo uma época da sua revolução científica. Alguns europeus foram no Oriente, aprenderam o método científico,
de Al-Hazen. No livro físico descreve um curandeiro, um barbeiro, que andava numa carroça e que aplicava aquela medicina, primitiva dos curandeiros. Os raizeiros, ele era tipo um raizeiro, mas era referência em medicina na época, eram os curandeiros. Quando ele chega, quando ele fica encantado, que vê o Oriente com universidades, com pesquisas, com experimentos, ele fica encantado e ele entra como aluno e aprende toda essa cultura e volta para a Europa e funda e traz a luz do conhecimento que foi buscar, da ciência genuína, onde ciência e religião estão juntas, unidas, não estão separadas. Então, nós temos esse cenário da Pérsia, tá? Porque aí o meu jogo poderia ser didático para explicar a diferença entre a ciência genuína e a pseudociência. Para a gente ver a diferença, nós vamos na raiz, na cultura original. Veja, o doutorado do Brasil, vamos dizer assim, não tem autoridade. A ciência do Brasil é uma ciência que não tem autoridade, porque ela está fundamentada na pseudociência. Ela está fundamentada no iluminismo. Ela não foi beber. O doutorado e o pós-doutorado do Brasil não foi beber na fonte. Ele está pegando conhecimento de segunda mão. Ele está indo nos iluministas, nos europeus, no pensamento ocidental, lá, que é a pseudo-religião, a pseudociência. A minha proposta é retorno a uma cultura original. Então, vamos voltar ao berço da ciência, estudar os fundamentos de Al-Hazen e nós vivenciarmos no jogo os princípios científicos, e aí a gente apresenta esse conteúdo, tá? De forma lúdica, né? Que é um jogo, tá? Os fundamentos da ciência genuína. Então tá, 4 opções. Me digam qual das 4, tá? O meu filho Euler optou pelo Brumas de Avalon, tá? Porque a lenda do Rei Arthur é fácil, a gente seguir os princípios dos Cavaleiros Templários e tudo é fácil. Tem a Ordem da Cavalaria, tem a Ordem dos Templários, a gente pode estudar e praticar aqueles princípios, é fácil. Tá? O meu voto é a Pérsia. Eu queria, porque aí seria uma resposta para essa universidade. Tá? O doutorado, veja bem, o Brasil, por que o Brasil é atrasado? Por quê? Vamos analisar por que o Brasil é subdesenvolvido. Qual ponto? Vocês nunca se perguntaram por que o Brasil é subdesenvolvido? É simples, vamos lá. Nós temos os poderes de um país. É a ciência, a religião e a política. A política são as autoridades
de um país. Os cientistas são autoridades. Os religiosos são autoridades. Os políticos são autoridades. Tá? O que acontece na pseudociência? A pseudociência não tem autoridade. Não tem autoridade. Eu estava numa casa com 30 doutores e 50 mestres. Todos presenciaram que um pós-doutor, o pós-doutor André Lúcio Bento, fez uma injustiça contra mim. Todos tinham autoridade. Nenhum, todos cristãos, presenciaram uma injustiça e não fizeram nada. Inclusive membros da minha equipe, Robson Caetano, Eliana Sarreta. Eliana Sarreta, você é cristã. Seu Deus é cristão. Sabe, você é a cristã mais dedicada, mais sincera que eu conheci. Então você não poderia cometer o pecado da omissão. Você é doutora. Você poderia ter usado a sua autoridade de doutora e me defender. Ou então, pelo menos, exigir justiça. Robson Caetano, você é da esquerda, cara. Você é um militante, guerrilheiro. Você é um doutor. Então, seu doutorado não tem autoridade. O doutorado do Brasil não tem autoridade. O que acontece quando a ciência não tem autoridade? Os outros poderes assumem o lugar da autoridade dos cientistas, que é o poder religioso. Que já se provou que os fundamentos da religião, os fundamentos do cristianismo são anticientíficos, estão fundamentados em pseudociência. Já se fundamentou que os fundamentos do cristianismo não são científicos. Então, nós estamos... Se o poder está com os religiosos, nós podemos dizer que o poder está em cima de pseudociência. E também aí assume o terceiro poder, os políticos. Os políticos. Onde eu estive, na regional, apresentei minha pesquisa na regional, todos ficaram encantados, mas quem manda na regional é um político. Ele olhou e disse, não quero. O que aconteceu? Eles se encantaram, a ciência se encantou, mas a ciência não tem autoridade para falar assim, nós vamos aplicar. Tem que pedir a autorização de quem tem autoridade, que é o poder político. Nós podemos dizer, quem é um político? É um leigo. Leigo é o quê? É o ignorante. Tá? É um ignorante, é alguém que desconhece os assuntos em profundidades. Quem conhece os assuntos em profundidade são os cientistas que estudaram. A autoridade tem que estar em cima da ciência, mas a ciência tem que estar em cima do pilar, em cima de fundamentos da verdadeira ciência, lá do Oriente, que fez a Revolução do Oriente. Onde tem como base a dialética, a base do método científico de Alhazen é a dialética. Se é a dialética, é a comunicação, é a oralidade, é o debate oral que vale e não que está escrito.
A escrita veio quando saiu-se, esses europeus saíram de onde estudaram, de onde frequentaram como aluno, e não estavam preparados para replicar o método. E aí cada um fez a adaptação do seu jeito e tal. E ficou como acontece nas igrejas evangélicas, né? Lutero começou e de lá cabeças e cabeças surgem a cada dia, a cada instante. Agora mesmo deve estar surgindo uma nova cabeça, sabe? Se a gente pegar, é como um telefone sem fio, né? Começa uma história e termina outra totalmente diferente. O doutorado do Brasil não se apoia na dialética. Não se apoia. Eu comecei como a IAP era um espaço de ciência e houve um boicote à minha pesquisa, eu não pude divulgar a minha pesquisa para o coletivo, eu não pude divulgar, porque eles controlam, tá? O poder político controla o que vai para o coletivo e o que não vai. Só vai o que lhes interessa. Então fomos impedidos de divulgar as nossas. Eu falei, nós tínhamos um grupo de WhatsApp que é cheio daquelas mensagens bobagens. Eu comecei a colocar no WhatsApp as minhas reflexões sobre as ideias científicas de Al-Hazen, entre elas a dialética, os princípios da dialética. O pós-doutor André virou para mim e disse assim: está todo mundo de saco cheio da sua diabetes. Fazendo um trocadilho entre dialética e diabetes. Um pós-doutor, com esse comentário, eu falei assim: é impossível uma discussão entre um pensador sistêmico e um pensador linear. A base do pensamento do nosso doutorado é o sistema linear de Newton, Copérnico e dos iluministas, que é uma pseudociência. A base da ciência tem que estar lá no Oriente, na origem, onde estava presente a dialética. A dialética foi suprimida quando foi para a Europa. Então, a base dos iluministas é não dialética. Daí, nada ser dialético no nosso país. Nada é dialético. Porque a dialética não faz parte do sistema educacional, então não vai para lugar nenhum. Então, eu conclamo o presidente a fazer o seguinte: confiscar todos os títulos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Todos, todos, todos. Confisque todos, até o meu. Confisque todos. O doutor que quiser, o mestre que quiser, o pós-doutor que quiser, o seu diploma de volta tem que apresentar alguma coisa para a sociedade. Tem produto para mostrar? Tem coisa para mostrar? Se não tem, você não merece usar o seu título. Pronto. Pronto. Acabou. O que eu mais vi lá na IAP e comigo, né?
A gente vem do mestrado e doutorado, 4 anos, 2 anos, pesquisando aquele assunto e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Para nada, para ser esquecido, para nunca mais ser tocado naquele assunto. Nunca mais que ninguém quer nem saber daquilo ali. Porque o nosso método científico é equivocado. Está em cima de bases equivocadas. Bases equivocadas. Sem dialética é autoritarismo. Sem dialética é autoritarismo. Tá? Não tem como falar de participação sem dialética. Não tem como. Não tem como. A nossa gestão não é dialética. A gestão da Secretaria de Educação do Distrito Federal não é dialética. Não é dialética. E aí a gestão não é, as relações não são dialéticas e a aula também não é dialética. E aí a dialética não faz parte. Então esse meu jogo ia propor uma mudança radical. Radical na ciência. Na ciência. Tá? Vamos puxar os princípios de Al-Hassen, em que dizem que o cientista é alguém que produz conhecimento, que produz transformação. Se produz transformação, tá, ele deve ser primeiro ouvido as suas ideias, tá? E aí vamos financiar as ideias dos bons cientistas para que eles virem, para que essas ideias se materializem, se concretizem. E a disputa é na oralidade. Na oralidade. Porque nós temos bem distinto, né? Pensamento, o Al-Hazen, o pensamento dele era sistêmico. Apesar de nem se haver descoberto, mas a metodologia que ele traz é sistêmica, quântica, holística. Enquanto que a ciência em que se baseia a academia é linear. É linear. Se é linear, o que importa é a escrita. Aqui o que importa é a oralidade. Aqui é a didática, aqui é a dialética. Tá? No sistema, todo doutorado do Brasil, todo pós-graduado, toda pós-graduação, toda a nossa educação se fundamenta na didática. Al-Hassen vem propor não só um método científico, mas um método educacional. Tá? Todo pautado em cima da oralidade. Todo o meu trabalho traz essa pesquisa se fundamentada em Al-Hassen. Então, assim, meu voto é a gente fazer isso. Botar como jogo a Pérsia. Virarmos persas, poxa. Os jogadores que entrarem no meu jogo vão ser persas. Porra, nós vamos até procurar as indumentárias lá, pesquisar, construir aquelas armaduras e tal. Ver como é que eram os exercícios de condicionamento físico dos persas naquela época. Como era a alimentação, como era... Se não mudar
a pós-graduação, pós-doutorado, o Brasil vai continuar no atraso. Vai continuar no atraso. Enquanto os cientistas não forem as maiores autoridades, vai ser atraso. Vai ser atraso. Por quê? Aí as maiores autoridades vão ser os religiosos e os políticos. Duas classes que, assim, cá para nós, tem credibilidade duvidosa. Vamos colocar assim para não ser ofensivo, tá? Os religiosos e os políticos comandam o nosso país porque a ciência não tem autoridade. Nossos cientistas não têm autoridade. Não têm autoridade. Eles veem o errado e não se manifestam. Eles não corrigem o errado. Eles são omissos com os erros. Eles veem as injustiças, os doutores veem injustiças e permanecem omissos. Dentro do próprio cristianismo, eles cometem o pecado da omissão.